estamos entrando em live. Boa noite a todos. Boa noite, Coach Carneiro. Boa noite, Manu, Físio de Saúde, Cláudia, Núcleo Programação Postural, Roberta Feijó, o nosso doutor convidado, o doutor Hélio Okamura. Vamos já chamar ele, então que o pessoal está entrando aqui. Ok, em breve teremos aqui o Dr. Hélio conosco, participando da nossa live. Bastante gente já entrando. Hoje vamos conversar com o Dr. Hélio. Boa noite, Dr. Hélio. Boa noite, Christian. Opa, desculpa, estava sem fone de ouvido, não estava ouvindo. Engraçado isso. Deixar o quê? Estava sem fone, mas Agora estava sem sim. fone mesmo. Pronto. Está me Agora tá tudo ouvindo, certo. Dr. Hélio? Ouvindo bem. Alto e claro. Ótimo, pessoal. Hoje temos um super convidado, o Dr. Hélio Okamura, que é o nosso cliente já há um bom tempo. Eu conheço o Dr. Hélio, acho, desde 2016, né, doutor? Foi 2015 ou 16, no Congresso Brasileiro de Medicina Esportiva, Em Florianópolis. Florianópolis, exatamente. Sim. E aí mantemos contato, né, por um bom tempo, e afinal das contas, o Dr. Hélio também ingressou no mundo da biomecânica, porque agora vamos escutar ele se apresentando, tá? Contando um pouquinho a história dele. Vocês vão ver que o Dr. Hélio tem um histórico, né, de formação e de evolução na carreira, né, bem interessante. Então, doutor Hélio, conta um pouquinho a sua história, um pouquinho a sua apresentação aqui para nós. Bom, eu me formei em medicina na Universidade Estadual de Londrina em 2005. E de 2006 a 2008 eu fiz residência em ortopedia. É, Até então eu tinha sempre um pezinho no esporte porque eu sou judoca desde os 10 anos de idade. Eu sou faixa preta de judô. E então sempre tive um Certo. pezinho no esporte. Mas em vez de eu fazer medicina esportiva, eu fui fazer uma coisa um pouquinho mais tensa, que foi oncologia ortopédica. Então eu fiquei Opa, um ano na USP fazendo oncologia. E depois que eu voltei para Londrina, em 2010, eu fui trabalhar com o Dr. Áureo Sinagawa, que é da velha guarda da medicina do esporte no Brasil. E ele sempre ficou falando na minha cabeça: vamos fazer medicina esportiva, você é do esporte, você é do esporte, você é do esporte. E eu sempre fui falando: não, mas não entendo, não sei como é que é isso, e fui estudando. Até que em 2015 ou 2016 comecei a frequentar o Congresso de Medicina do Esporte. Foi quando eu certo, conheci vocês lá certo. e tive o primeiro contato com tecnologias em biomecânica. A biomecânica que a gente malemar tinha durante a faculdade era só o cálculo, né? É torque, alguma coisa aquela bem básica, né? Certo. E então, 2016 fui apresentado ao Geowalk, mas acho que, se eu não me engano, era um modelo anterior, né? Ao Sim, atual. acho que ainda era o E Free for Act. Sim. exato. Ah, sim. E resolvi então me aperfeiçoar um pouco, estudar mais. E aí fiz a transição para medicina do esporte através de uma pós-graduação do Cefit. E nesse meio tempo fui cada dia mais me interessando por biomecânica, que não é nada tão, do contrário que as pessoas acham, não é tão próximo da ortopedia assim. Apesar de estar muito ligado, não é tão próximo. Sim. E aí eu resolvi então, agora neste momento, eu estou fazendo uma pós-graduação em biomecânica para tentar me aperfeiçoar mais. Só que faz um ano, né, que nós começamos a adquirir
os Um ano. equipamentos, né, da Sim, Kinetec sim. para poder fazer essas avaliações de uma maneira mais rápida, mais eficiente e com dados mais precisos, né? Certo. E você tem um centro também, né, doutor Hélio? O ponto de virada, eu diria, foi quando eu encontrei um amigo meu, um veterano, o doutor Adriano, que me chamou e falou, velho, eu preciso trabalhar com esporte, eu gosto, você gosta, e ele chegou para mim e falou, eu confio em você e para trabalhar comigo. Eu falei, então vamos tocar, vamos tocar o barco. E na verdade ele tocou o barco, eu só fui acompanhando ele. E em Londrina nós temos o Centro de Medicina do Esporte e Performance, o CEMEP, Sim. onde abrimos as portas em outubro do ano passado e estamos aí nadando bravamente contra a correnteza para poder chegar um dia, quem sabe, né, sermos referências, né, em toda a região. Hoje Certo. nós somos em 3 parceiros, basicamente, o Adriano, que é cardiologista, eu como a parte da ortopedia e o Rodolfo, que é um fisioterapeuta que tem uma pós-graduação também, um mestrado na área de biomecânica da corrida. Ótimo, ótimo. E falando de biomecânica da corrida, pega um guincho, tá? Porque a gente, esta semana, pessoal, estamos lançando um curso inédito, um curso que foi assim solicitado, que é o curso de biomecânica da corrida online. Então fiquem até mais para frente que eu vou passar para vocês como eventualmente poder conhecer, tá, o lançamento deste curso que tem umas condições diferentes, tá? E aí mais para frente vou dar algumas indicações a mais, tá? Só para colocar uma ideia, foram 3 anos de trabalho do Guilherme, coletando literatura e preparando o assunto de uma forma didática, que o Hélio conhece a didática do Guilherme, né? Muito, O muito Guilherme bem. tem uma didática muito, muito boa, né? Então, assim, fiquem ligados que mais para frente eu vou falar um pouco mais deste curso também, tá? Mas vamos voltar ao nosso assunto, doutor Hélio. Então, você começou a trabalhar efetivamente com biomecânica agora, né? Que Sim, é um ano, e você fez tudo na transição da ortopedia, inclusive na parte de oncologia, né? Dentro da ortopedia, sim, e depois passou para a medicina do esporte e biomecânica, né? exato. Hoje você está começando também, faz já um ano, né? Que você está ingressando a ser um biomecanicista. Qual Exato. foi o desafio de passar da um segmento de atuação para o outro e as vantagens que você tem trazendo conhecimento de um segmento para o outro? Bom, a dificuldade para mim, eu acho que foi um pouquinho amenizada, porque eu sempre trabalhei, como eu disse, o doutor Áureo, ele trazia tudo da biomecânica para gente. Mas é aquela biomecânica raiz mesmo, né? Old school. E eu sempre me interessei. Eu questionava muito dentro da ortopedia, que era o seguinte: nós vemos lesões, às vezes a mesma lesão em pessoas diferentes, em esportes diferentes, em situações diferentes, mas a mesma lesão e nós não conseguíamos explicar. Eu não conseguia explicar isso. O paciente chega falando, mas por que em mim? Eu falei, não sei. Não sei. E da onde vem isso, né? E então eu Uhum. comecei a tentar a me explicar da onde se originam as lesões. As lesões Sim, por overuse, né? Não as traumáticas, né? As clássicas, fraturas, etc. E tal. de impacto, de Mas, trauma, assim. exato. Então, essa transição eu fui procurar da onde vêm essas respostas, da onde vem e descobri que existia a biomecânica, que como o Guilherme mesmo diz, né, não responde tudo, mas responde muitas coisas, né?
e que eu acredito que, na verdade, só não responde tudo porque a gente não consegue extrair todos os dados, né, de uma maneira Aham. prática durante a atividade, mas isso começou a me satisfazer muito, em encontrar respostas para aquilo que eu não tinha. E Certo. dentro da ortopedia, para mim é muito interessante essa parte de prevenção de lesões, né? Apesar de que seria, acho que, a parte mais difícil de todas, né? Prevenir Sim, lesões, sim. mas é a que mais me atrai e que Uhum. parte dessas respostas eu consigo através da biomecânica, entender um pouco melhor. Ok. Então, quando você, né, passou da ortopedia para a medicina do esporte, da medicina para o esporte, hoje já a questão da biomecânica, o desafio era focado em resolver questões que para você ficavam abertas, Exato, que não tinham a resposta no concreto no que você estava atuando, né? E hoje você, exato. como comentou, a biomecânica está trazendo uma visão que permite entender aspectos que você estava buscando. É isso, né, doutor Hélio? Isso mesmo, isso Ok. mesmo. Me dá um exemplo destes aspectos. É, eu vou te dar um exemplo. Seria mais. é, não só na medicina esportiva, até mesmo em pacientes do dia a dia, né? Pacientes idosos com algum tipo de déficit. Eles chegavam para mim e falavam assim, doutor, por que que eu tenho essa tendinite do tibial posterior, por exemplo? Tá? Quando a gente forma em ortopedia, nós sabemos tratar a tendinite, a gente sabe operar, mas a gente não sabe de onde vem aquilo. Nós não fomos treinados a entender de onde veio aquilo. Então, eu me sentia frustrado porque uma tendinite tibial posterior, por exemplo, o que que a gente fazia? Fisioterapia anti-inflamatório oral tópico e às vezes uma órtese e esperava melhorar. Não dava 6 meses, o paciente voltava de novo. Eu falei, doutor, mas tá de novo. Falei, diabo, e agora? Fisioterapia anti-inflamatório, imobilização. Dava mais 6 meses, voltava de novo. Falei, não é possível. Isso não é só uma tendinite. Tem que ter uma origem, né? E a partir da biomecânica a gente começa a entender, esse paciente tem uma eversão maior do pé, tem uma incompetência da musculatura estabilizadora do tornozelo, tem um déficit de estabilização do membro, o valgo dinâmico por causa da fraqueza da musculatura glútea. Então a gente vai começa a estudar melhor isso e a fazer o paciente entender que o problema dele não está no tendão, e o problema dele está em todo o membro. E que a gente deve corrigir todo o membro para melhorar aquela lesão. E aí eu comecei a ter resultados melhores, assim. Os pacientes ficaram mais Certo. satisfeitos, assim. Lógico que aqueles que topavam, né? Porque muitos não acreditam. Parece que a gente fala, esse doutor Como aí tá assim? Estou inventando. com a dor lá embaixo, você vem me falar que é no glúteo. O que é isso? Exato, exato. Tá. Doutor, como é a sua avaliação hoje? Bom, eu procuro hoje focar mais nas avaliações funcionais. Eu prefiro avaliar, eu deixei de avaliar só o local do problema, né, o local da lesão, para tentar procurar o contexto inteiro do indivíduo, seja ele vindo do esporte ou mesmo das lesões do dia a dia, né? As patologias da pessoa comum. Aí. Sim. Então, esses aspectos funcionais me chamam, como eu diria, eu me sinto mais satisfeito em encontrar, por exemplo, né, lesões, a origem das lesões, tipo a distância, vamos dizer assim, né, que nem esse exemplo do pé Sim. fazendo avaliações mais completas, né? Não só focando, vamos fazer uma ressonância do tornozelo, vamos fazer um exame ali, um raio-x ou uma ultrassonografia, e eu comecei a pensar um pouquinho diferente com a biomecânica. Certo. E os seus colegas ortopedistas,
Uhum. Que falam, que pensam do trabalho que você está fazendo de maneira bastante diferente a respeito ao convencional, né? É, eu tenho um viés porque eu convivo com muitos ortopedistas que pensam semelhante a mim. Aham, Tá? Eles têm uma visão um pouquinho diferenciada. Tanto é que alguns deles vêm sempre me perguntar o que, que eu acho de alguns casos, né? Por exemplo, lesões de cruzado, de repetição, né? Algumas lesões, fraturas de estresse, tendinopatias crônicas que não melhoram, eles acabam vindo me perguntar. certo. Mas não, eu tenho esse viés de ter convivido com ortopedistas que têm um pouquinho desse ponto de vista mais amplo e não Mais só o funcional, né? cirúrgico. Exato, exato. Ok. Bom, pessoal, agora deixa eu ver uma coisa aqui. Tem algumas perguntas, algumas colocações, por exemplo, aqui temos o Deu, Deu Leonope, que coloca assim, muitas questões de lesões, acho, né, estão ligadas à marcha. E coloca também, é importante a análise de marcha, a pisada em si. Acho que aqui são comentários mais que Ah, sim. perguntas. Concordamos, doutor Hélio? É, a pisada, assim, eu nunca levo em consideração só um fator, né? Aham. O que eu pinto, eu falo para todo mundo. As lesões elas são multifatoriais. Eu sempre falo, não é um único exclusivo fator que vai levar a determinadas lesões. Então, não só a pisada, alteração de pisada, mas, por exemplo, quando a gente pode fazer avaliações com eletromiógrafo também para ver ativações musculares, na cinemática avaliar ângulos, né? Como o exemplo aí que talvez se der tempo a gente vai mostrar, né? Sim, sim. Seria mais importante, não só um fator. Eu diria que é muito pobre a gente definir uma lesão simplesmente por uma única alteração. Sim. E tem o Fabrício Duarte aqui, doutor Hélio, que coloca assim, quais os... O nosso grande amigo Fabrício Duarte, grande fisioterapeuta esportivo aqui de Porto Alegre, né? Coloca assim, quais os principais testes funcionais para membro inferior o senhor usa? Membros inferiores. Tá. Eu não faço, eu faço os testes de acordo com cada patologia, porque assim, o tempo de consultório que eu tenho é muito pouco, tá? Mas eu tenho hoje procurado utilizar, estou tentando, na verdade, por causa do Covid, eu gosto muito de avaliações mais complexas, não mais globais. Por exemplo, o FMS, que eu tenho utilizado. Mas na prática eu acabo encaminhando os meus pacientes para avaliações funcionais com fisioterapeutas mesmo, com Sim. osteopatas, né? Pessoal da osteopatia e alguns fisioterapeutas que eu tenho que eles fazem as avaliações para mim e aí eles retornam com um relatório. Aí temos mais uma colocação aqui do Delio Nope. Tenho 5.000 pacientes, parto da avaliação de marcha e sempre tenho bons resultados. Sem dúvida, a avaliação da marcha Sim, é um teste fundamental. A gente recomenda também atletas de avaliar a marcha sempre, né? Porque na marcha podemos descobrir coisas insuspeitáveis, né? Ok. Aí temos aqui o Coach Personal 77 que diz: o uso de termografia é interessante. eu acho interessante. Eu não tenho experiência nenhuma. Sim, Tenho alguns colegas que fazem a termografia, converso muito com eles. Tenho muito interesse, inclusive, de fazer o próprio curso, né, de termografia, porque eu acho que é uma arma a mais que nós temos, sim. uma tecnologia a mais para podermos tratar melhor os pacientes, né? Sem dúvida.
sem dúvida, dá para identificar muito bem, né, inflamações, respostas, Exato. né, bem legal. Aliás, sobre esse teste de marcha é bem interessante porque no início eu tinha um certo preconceito com a avaliação de marcha. Falei assim, eu acho que é muito um teste muito simples, eu não me via convencido, mas depois de conversar muito com você, com o Guilherme, vocês me convenceram que o teste de marcha ele é uma coisa fantástica, né? Eu faço com todos Sim. atletas, pessoas normais. Eu tenho começado, para falar a verdade, dentro da biomecânica, eu estou gatinhando. Aham. Eu O, sou o pequeno gafanhoto ainda. a marcha é como se fosse assim, a voz da pessoa. Ou seja, cada pessoa tem as suas características de marcha bem evidente. Dá um exemplo bem simples, tá? Tu tá na rua, começa a ver de longe uma pessoa e tu pensa, pá, parece o fulano tal. E aí chega ele mesmo. Uhum. Da longe, como é que tu reconheceu a pessoa? Pela marcha dele. Então, assim, na verdade, a marcha é uma característica, né? Ela traz as Sim. características da pessoa e é importante de avaliar, sem dúvida, sempre. Também subjetos muito saudáveis, né? O Fabrício Duarte, um cara que acho que avalia sempre a marcha também, como você hoje, né, doutor Hélio? Também Sim, sim. ele coloca assim. Aí Eu tenho. ele coloca o Délio Noppe, que é ortesistas também, tá? Pessoal, vou só colocar aqui um pouquinho aquela questão que eu falei do curso de marcha, de corrida online, o primeiro inédito curso de corrida online que estamos lançando, acho que assim completo é neste momento aqui o mais completo que existe no mercado a nível planetário, podemos falar, tá? Então eu vou compartilhar com vocês como é que vocês podem conhecer mais informações sobre este curso. Bem simples, tá? Eu vou colocar aqui uma foto. Vocês entram no nosso link ali na nossa página do Instagram. Ali tem um link. Estão vendo aquele link.ee barra Kinetec Biomecânica. Vocês clicam naquele link ali. Vai abrir uma outra janela que tem um botão com escrito Grupo VIP Biomecânica da Corrida. Vocês clicam naquele botão ali e vão entrar em um grupo. Depois desta outra página, vocês podem entrar na chat do WhatsApp, que é um grupo que permite vocês de conversar para conhecer mais sobre este curso e ver a promoção que vai ser lançada na quinta-feira. Então, entrem lá no link que está na nossa página, depois cliquem no botão Grupo VIP e, enfim, podem ingressar no nosso grupo ali do WhatsApp para conversar sobre o curso. Pronto. Então, voltamos Muito bom. para a nossa conversa, doutor Hélio. Você trouxe para a gente um caso Sim, clínico, né? exato. Vamos dar uma olhada nele, vamos ver o Vamos lá. que temos para conferir. Tem até aqui um comentário. A Marcia fala sobre o corpo e o comportamento do de olho no pé. É interessante porque eu avaliei um caso de uma senhora que foi pós-operatório bilateral de prótese do joelho. E ela sempre, depois da cirurgia, ela sempre questionava que ela não conseguia andar direito. Ela não tinha dor nos joelhos, mas ela não andava direito. Ela dizia que tinha falseio, não sentia, não tinha equilíbrio. Nós fizemos o teste com ela com o G-Walk, com o eletromiógrafo e testamos. É um caso que eu discuti até com o Guilherme e o exame dela vinha normal, absolutamente normal. Eletromiógrafo normal, o G-Walk normal e discutimos, chegamos a uma conclusão. Ela tinha medo, ela tinha medo de andar. Ela ficou tanto tempo com dor nos joelhos, e isso talvez é uma conclusão que nós tiramos, que
tanto tempo com dores e ela tinha muito receio de caminhar e depois da cirurgia ela continuou com medo. Então o treinamento dela, na verdade, foi marcha, treinar marcha, simplesmente, não, para tirar esse medo, esse receio que ela tinha, essa inibição que ela tinha, mas era simplesmente psicológica mesmo. E hoje como é que está a paciente, doutor Hélio? Eu não tive mais contato com ela, eu até teria uma avaliação dela agora nesse período do Covid, tá? Mas depois que a gente conversou, ela parou e falou, realmente parece que eu tenho. A impressão que ela refletiu é que acho que ela tinha medo mesmo. Sim. Ma ela não estava mais, era assintomática, não estava sentindo dor, Não, ou não era... sentia dor. No joelho ela não tinha nada de dor, nada no Não. pós-operatório. Ela se queixava de dores na musculatura do quadril apenas. Aham. Na cintura, nos glúteos, na região glútea, trocantérica. Mas basicamente o que a gente concluiu foi que ela tinha era inibição por medo mesmo de caminhar. Sim, é o que colocam aqui também na Giovanna e a Cláudia, né? Colocam assim, muito comum esses casos do medo, tá? E a Cláudia fala, isso é a maior prova do que nunca devemos olhar uma coisa só, temos que ter uma visão global do paciente. Absolutamente Exato. sim, né? Absolutamente sim. Ok, então vamos ver o Bom, caso, doutor Hélio. vamos lá. Deixa eu ver aqui se consigo só deixar para um tempinho, tá, pessoal? Os comentários desligados para a gente ver melhor a câmera do Dr. Hélio, tá? Que- Bom, esse Ótimo. caso aqui Sim. é um atleta amador, é na verdade um praticante de corrida, né? Ele há cerca de 2 anos tinha uma queixa de dores na panturrilha direita, é, na região do lateral, sobre a cabeça lateral do gastrocnêmio e também na projeção do solear. E toda vez que ele iniciava a corrida, ele sentia muita dor, e mesmo em velocidades bem baixas. Num primeiro instante, nós fizemos um tratamento fisioterapêutico básico, fez soltura miofacial, fizemos infiltrações da musculatura para liberar e teve uma melhora parcial. Ficou algum tempo, eu não me recordo exatamente quanto tempo, mas eu acredito que foram uns 40 dias sem dor nenhuma e estava correndo. Depois disso ele retornou com queixas de dor novamente, dizendo que não estava mais conseguindo praticar corrida, justamente por esse incômodo. Então, como ele na verdade é um amigo meu, ele inclusive ele é médico, né? Aham. Então eu propus para ele a gente fazer uma avaliação biomecânica, onde nós fizemos a avaliação da marcha, fizemos da marcha com o G-Walk, Sim. fizemos a avaliação da corrida com o G-Walk também e 2D, né? Filmamos ele na lateral e posterior. E fizemos o teste de salto também, né? Quando a gente realizou aqui o teste de marcha, basicamente nós encontramos pouca alteração, né? Tivemos aqui uma alteração da cadência e velocidade, mas o espaço que a gente fez o teste era um pouquinho curto. Não sei, Uhum. talvez seja um fator aí dele ter se inibido um pouco durante a marcha, né? E a velocidade Sim. também. Aí comprometeu também o tamanho da passada, né? Eh, Um índice de simetria muito bom. E aí, em relação à propulsão, a gente encontrou essa pequena preferência pelo lado direito, o lado doloroso dele, onde ele tinha mais. Certo. Uhum. Deixa eu ver as curvas da aceleração. Ok. Aqui, né? Esta é a esquerda. O lado esquerdo e o lado.
direito. Ok. A panturrilha que ele estava sofrendo? É a direita. Aham. Então, na marcha aqui, Fabrício, se tu basicamente está ele. acompanhando, depois coloca um. Que o Fabrício gosta muito daquelas curvas lá para avaliar. Eu acho bacana ouvir ele também. É. Eu gostaria de ouvir uma opinião também. Ok. Então, da pelve dele, ele tem Tá. uma ligeira posteriorização, né? Sim. E isso a gente visualmente já detectava nele, é, já de longa data. Esta retroversão. Na curva de Ah, obliquidade também e na depressão rotação bem. A rotação dentro do esperado. Um dentro do pouquinho de esperado. depressão ali, né, doutor Hélio, no contato Uhum, inicial, ambos os lados, um pouquinho de depressão, né? sim. Certo. Deixa Ok. eu ver aqui. Dado consistente ali. Uhum, bem Aham. consistente, né? Sim. Muito consistente aqui. Então ele anda assim Então, mesmo. considerei uma boa coleta aqui, no caso, né? Porque Sim. ele manteve bastante o padrão. Né? Em seguida, cadê? Então, nós tivemos a avaliação da Da corrida corrida. dele, né? Sim. Fizemos numa esteira. Sim. Ele correu para a gente a 8 km por hora, porque era a velocidade que ele já Dor. sentia dor, Uhum. tá? Tá. Então, basicamente, a gente encontrou uma cadência aqui, Baixina. 152, baixa. Uhum. E uma coisa que me chamou a atenção, na fase de duplo voo dele, um pouquinho maior, né? Sim. Ligeiramente. É a fase de apoio bem diferente, né? Esquerdo-direito. Sim, uma alteração bem Pouco importante aqui. tempo em apoio direito, né? Seja, menos tempo a respeito do esquerdo. Exato. Sim. Opa. E aí começa a bagunça. Aham. Muita mobilidade daquela pelve ali, né? E na Exato. introversão e a Tanto retroversão. os dois lados, né? Tanto o direito quanto o esquerdo. Opa. Aham. A A obliqui- obliquidade nem tanto, né, doutor? ele segue até o padrão, obliquidade, a rotação aqui também. Sim. O que me chamou mais atenção foi a inclinação da pelve. É, ali é uma boa oscilação esta, né? Bem grande em alto e retroversão, a pelve. Tá. E Opa. aí na Ó, aqui, propulsão, aqui que dá para ver já eu já vi ó, o impacto lá do direito. Aham. aqui, né? Aham. Pum. Aqui a gente deixava mistério para depois, né? Aham. Ok. Mas essa depressão aqui essa desaceleração, né, na fase de apoio dele que me chama bastante atenção. Sim. Ele tem um pico muito alto de impacto inicial, tá? Aí ele desce Desce. consideravelmente aí. E ali é a fase onde tá, digamos assim, a panturrilha tá controlando um pouquinho, né, doutor? Esta fase de apoio É, verde central. Ele corre de retropé ele é ou antepé? pé. Vou fazer aqui. A gente encontra aqui uma dominância dele. Não é aquela. Retropé, né? É. Então, esse é interessante que eu Sim, sigo o artigo do Souza, aquele que o próprio Guilherme mostrou pra gente, né, no dia do Rio Whip, na discussão sobre o Rio sim, Whip.
E a gente vê que ele tem uma dominância de retropé mesmo. Só que os parâmetros não são tão fora, né? O ângulo dele de entrada não é tão grande, né? Aham. De apoio inicial. Uhum. A- o ângulo de carga dele praticamente 90 graus, né, na descarga de peso. Certo. Flexão do joelho também 45 graus, flexão máxima do joelho. Mas o que começou a aparecer foi aqui na fase de flexão do quadril, né? Essa aqui seria a flexão, a extensão máxima do quadril dele, 12 graus aproximadamente. A gente durante eu fiz alguns cortes, alguns quadros ele chega só a 9, mas o 12 foi o maior ângulo de extensão do quadril que ele chegou. Aham. E também tem um overstriding, cerca aí Aham. de 17 centímetros. Pra, variou pouco esse overstriding dele, de 15 centímetros a 17 centímetros. E o que mais acho que me chamou a atenção foi a inversão do calcânio dele. Do lado direito, o inicial, o contato inicial com 8 graus e o pico de eversão com 14 do lado direito. Aham. E a velocidade de eversão dele foi de 75 graus por segundo. Enquanto do lado esquerdo, ele saiu de 6 para 11. 20%, 23% mais lento do lado esquerdo, quer dizer, o lado direito mais rápido, né? E a gente sabe que algumas lesões elas estão relacionadas mais à velocidade do que ao pico de eversão de retropé. Bom, ele perde, da ver acima, aquele buraco na aceleração que tem no Dvock durante o apoio. Uhum. Ele perde a aceleração anteroposterior porque ele tem esta mudança de plano. Ou seja, ele acaba compensando no lado frontal uma aceleração que ele deveria aproveitar no lado sagital. Sagital. Esta é a impressão que eu tenho, porque quando tem uma caída assim dentro da curva de aceleração, e no lugar aquela aceleração está andando, Exato. tá? E no lugar aquela aceleração ali está indo no lugar. Depois se ela volta reto, tá? Mas assim, no lugar ela está Uhum. indo. É normalmente o plano frontal, né? Tá. E o tal do Rio Whip, que me intrigou bastante. Aham. Ele tem do lado esquerdo 23 graus e ele se manteve assim numa média. Eu fiz uma coleta de uns 3, 4 passadas bem nítidas e quase todas elas vieram com 23 graus. E aqui. E o lado direito dele, somente 11 graus. Ele tem um heel whip direito de 11 graus. E uma coisa interessante que eu não consegui captar, quer dizer, eu não retirei aqui, ele tem um heel whip em duas fases. Ele sai. Até o Guilherme comentou, né? Sai para medial, né? E vai para lateral. E o caso dele sai quase alinhado com o eixo, bem, mas ele não faz tanta lateralização do pé, né, do lado direito. E bate joelho. Na corrida Opa. dele, basicamente, todas as passadas ele tem o contato dos dois joelhos. Uhum.
Por final, nós fizemos os testes de salto, a avaliação de salto dele também, Certo. né? O squat jump dele, porque Aham. tem bastante impacto, né, no, no pouso, Na aterrissagem, né? na aterrissagem dele. A altura Sim. máxima dele bem reduzida, 24,6 centímetros, apesar de ele ter Opa. 1,81 m de altura, né? Não está saltando muito, né? E uma coisa que chama atenção aqui no pouso dele, esse valgismo aumentado do lado direito, que é justamente o lado de dor dele. Ah, um detalhe que eu esqueci de comentar, ele tem uma simetria, tem uma dismetria de membros inferiores, o lado esquerdo dele é 2,4 centímetros maior, na Opa. escanometria, né? Então, é um fator que eu devia ter falado antes, né? Sim. Sim. Então, o que a gente encontra também, esse gráfico aqui está deformado, porque eu deformei para a gente entender um pouquinho melhor, né? Sim. Mas eu encontro aqui uma depressão, Do ele não quadril. tem, é do quadril, exato. Também uma aterrissagem de alto impacto, Sim. uma altura baixa também, para um counter movement, 26,5, Opa. e também o valgo exacerbado do lado direito. E fizemos também o drop jump dele. Aí o drop jump veio isso aqui. Opa. É bem Bah, aterrissagem altíssima, hein? altíssima, altíssima, e também uma altura não tão exuberante, né? Aham. Ele tem muita falha, né, na Sim. aceleração. E o drop É, jump é drop jump, né? o drop jump teria que ter uma boa. É um teste de reatividade, né? Se ele tem capacidade de reagir A bem, capacidade né? elástica dele é Sim. bem ruim, né? Bem pobre. E no retorno ao solo, o valgismo mais ainda exacerbado do lado direito. Opa. É Foi aquele que tá, basicamente. só para me lembrar, tá? Aquele Hum, com o problema era o lado direito o mesmo, né, direito, o doutor? direito. É o lado Tá, que ele valgiza o joelho. certo, certo. Ok. Então, resumindo, ah, uma tendência a ter um joelho com vagismo direito, mas também porque o pé direito tende a criar uma inversão e tem envolvido também o quadril, né, doutor Hélio? Exato. Tá, O quadril dele, assim, todos os testes mostrou bastante fraqueza do lado do quadril direito, né? certo. E até eu solicitei uma avaliação com a osteopata dele, né? Para fazer uma avaliação da região da cintura pélvica. Sim, sim, porque também aquela antero-retroversão na corrida é muito grande como ângulo lá, né? Então ali é Muito. estabilizar a pelve, né? Estabilizar o abdômen, a pelve ali também, né? Ele é um prato cheio. É um caso bem difícil, Sim. é um caso que eu estava para discutir, tá? Queria discutir com o Guilherme, porque é bem interessante, bem complicado. Da onde começar, doutor Hélio? Essa é a questão. Começar por onde, né? Da onde Eu, começa? eu pensei na parte da técnica de corrida dele, tentar melhorar um pouco, aumentar um pouco essa cadência. Sim, Porque sim. o tempo de duplo voo dele é um pouquinho maior, né? Aham. Então, pensei em melhorar essa cadência para tentar melhorar o heel whip, o overstride dele também, né? A avaliação que eu fiz dele, que ele é um corredor que ele não utiliza os isquiotibiais, né, as posteriores da coxa para aceleração. Talvez
essa corrida dele predominante de panturrilha, né? Eu Aham. falei para ele que a aparência que o que a gente consegue, que eu consegui retirar, que ele é um corredor de panturrilha. Ele não utiliza nada o isquiotibial, o joelho dele não se eleva, No flash. né? Ele é um corredor Non stick. saltador, né? Sì. É um corredor saltador, na verdade. Ah-ah. Então pedi para ele melhorar também a técnica de corrida para usar mais isquiotibiais para aceleração. Basicamente, Opa, sto coisa. perdendo il dottor Elio. Até Ok, aceito muito, tá esperando però aceito o ritorno opiniões. da... Certo, liberei os comentários ali, pessoal. Se alguém quer colocar alguma coisa, fiquem à vontade, porque agora os comentários estão liberados para escrever, tá? Sim, estabilizar. Eu acho que a parte de abdômen é importante estabilizar ali também. Indiana coloca as angulações das imagens é o G-Walk que demarca. Indiana, se você fala daquele ângulo sobre as fotografias que o doutor colocou, não, o G-Walk não demarca isso. A parte do G-Walk que nós vimos eram aqueles relatórios iniciais de marcha corrida e aqueles relatórios de saltos. Especificamente eu O usei G-Walk dá angulações principalmente da pelve. é, essas angulações eu usei o Kinoveia, né, para me ajudar Certo, nessas professor. marcações. Ok. E, bom, então, agora, se vocês querem colocar ali algumas recomendações para o tutorial, fiquem à vontade, tá? Sim. E, hoje, queria comentar de novo da promo do curso, daqui um pouquinho, temos ainda um minutinho antes que o nosso amigo Instagram corta a live, porque agora quando termina uma hora, pum, termina a live, né? Antes era um pouco mais, tinha uma tolerância um pouco maior. E o Dr. Hélio é um nosso, digamos, ouvinte, né? A gente encontrou ele várias vezes nas nossas lives, né? Conta para nós, Dr. Hélio, como é a sua experiência com a live que a É, gente faz aqui da Kinetec? eu gosto muito de assistir porque, como a gente tinha comentado um pouco antes de iniciar, né, biomecânica, quanto mais a gente estuda, parece que a gente não sabe nada. Como eu disse, eu tenho estudado há um ano, praticamente todos os dias, e não consigo, não consigo dizer que parece que um dia eu vou aprender. Aham. É bem complicado. E vocês me ajudam bastante nessas lives, porque me dá muito insight, de onde começar a estudar, de como começar a trabalhar. Para quem não trabalha, né, com a Kinetec, também a parte de acompanhamento, né, com vocês, todas as aulas, todos os nossos contatos, né, para tirar dúvidas muito importantes. O próprio Guilherme com as consultorias dele, fantásticas, fora de série. Uhum. Então, por isso que eu acompanho bastante, acompanho justamente por causa desse aprendizado diário que vocês que vocês propagam para gente. Nós Inclusive, gostamos sempre de ver o doutor Hélio entrar, ou a Cláudia, que agora colocou uma coisa aqui, tem sempre algum dos nossos usuários de sistemas que utilizam a nossa tecnologia, tá? É que quando entra na live, para nós é sempre um prazer, né, ter este acompanhamento. a Cláudia, Cláudia, eu fiz isso mesmo, tá? Eu pedi, a primeira parte, eu pedi para a osteopata dele fazer os ajustes, né? E Certo. ele se encontra nessa fase ainda, ele não passou para a parte técnica de corrida, ainda nem a parte física. Uhum. Ele ainda está nessa fase de reabilitação. O Fabrício Santana coloca como analisar os movimentos de rotação no 2D
na aterrissagem do salto de rotação do plano transverso, e certa medida tem como controlar, ma só uma dúvida, né, Fabrício? Você está colocando do plano transverso, porque o plano transverso no 2D não temos como medir, né? A gente vai ver principalmente o plano frontal, tá? Como também, eventualmente, o plano sagital, se for o Acho que caso, ali eram todas tomadas do plano frontal, né? eu entendi isso também. Talvez só uma Sim, avaliação em 3D daí, né? Para a gente conseguir sim. avaliar melhor. E uma coisa O que eu não consegui Dworka colocar. faz medidas ali que permitem de entender realmente aspectos, questão de saltos, tá? De como é que é o acoplamento do desempenho do concêntrico e do excêntrico também, tá? Então a gente entender os músculos, como é que estão gerando esta impulsão e como eles eventualmente estão absorvendo o impacto. E a Cláudia, que o doutor Hélio já respondeu, né? Acredito que o primeiro passo seriam os ajustes posturais através de quiropraxia ou osteopatia, para aí sim partir para ajustes musculares biomecânicos, né? O doutor Hélio já respondeu que é isso que estão já atuando neste paciente. Aí, personal Ricardo, uma dúvida. Sabemos que tem uma alteração de marcha quando se caminha para a fase de corrida. A análise de marcha é viável ou confiável para a exigência mecânica que ocorre na corrida? Deixa eu responder a você esta daqui, doutor Hélio. É, é assim, essa é a dúvida que eu tinha antes. Valia a pena avaliar a marcha? E sim, um conceito que o Guilherme me colocou é os níveis de exigência, né? A avaliação da marcha, a avaliação da corrida, a avaliação. Acho que para um pouquinho, doutor Hélio. Doutor Voltamos? Hélio? Ok, agora Acho que agora que. sim, voltou, Então, voltou. eu não sei que parte aí que cortou, mas Estava era um, era, nas avaliar marcha, avaliar corrida, avaliar salto. o salto. Era um tal de um preconceito que eu tinha, mas realmente a marcha ajuda a gente bastante e ela é viável sim. É um passo para a avaliação da corrida, sem dúvida. E assim como o salto, né, tem muitos profissionais eles não confiam no teste de salto para corredores de endurance, né? E quando você olha na literatura, parece que não tem muitos trabalhos relacionando o salto para performance na corrida, mas eu acho muito interessante para avaliar riscos de lesão e assimetrias do atleta. Sem dúvida. São testes que de estresse, são testes de estresse, né? Que Sim, permitem entender aspectos, né? Colocando assim um estresse maior, que seria mais difícil eventualmente de observar sem ter uma exacerbação do gesto, uma exacerbação do estresse. exato. Bom, deixa eu ver aqui, mais uns comentários. Do Fabrício, né? Acho que respondeu sobre a nossa dúvida se era do plano transverso. Sim, eu enfrento esta dificuldade no 2D, porque com o movimento na corrida são associações de planos, sem dúvida. Ali, plano transverso, principalmente, talvez rotação de quadril. Rotação interna de quadril. Ali também testes funcionais podem suprir um pouquinho estas incertezas, né? Acho, porque sem dúvida no 2D que tem esta, digamos, erro, né? Oi, chegou a minha assistente, só um minuto, pessoal. Eu comentei do sofá, papai. Tu vomitou no sofá? Sim.
Deixa eu só chamar a assistente da assistente. Mamãe, tem um assistente aqui. Tá. Esta é a pandemia. Quem sabe faz ao vivo. Tá. Vai lá limpar então. Ok. Voltamos aqui depois desta intervenção da minha assistente. Tá. Ok. Então, vamos ver aqui mais uma colocação. Personal Ricardo, por que não avaliar movimentos de corrida? Como assim? Porque não avaliar em movimento. Nós avaliamos em movimentos de corrida, né? Sim. A gente faz graus de exigência física para poder detectar eventuais assimetrias, eventuais lesões, né? Vou dar um exemplo, né? Esse próprio caso, né? A gente avaliou a corrida dele, né? Não só a corrida, mas como salto, como a marcha. O que faltou talvez foi o teste com o eletromiógrafo para poder a gente acompanhar melhor essas ativações musculares, né? Aham. Também na corrida não era mal colocar um pouquinho de eletromiografia ali para ver a ativação também, sei lá, dos isquiotibiais, do glúteo. Seria interessante. Bom, pessoal, vou só colocar de novo a questão do curso online, tá? Antes que o Instagram vai cortar a gente. Mas, de novo, né? Temos o nosso super curso online de biomecânica da corrida, que foi extremamente solicitado da nossos ouvintes, da quem fez os demais cursos conosco, de quem usa a nossa tecnologia. Então, Guilherme, depois de 3 anos de trabalho, chegou a largar o nosso curso online aqui. Deixa eu só ver aqui se entra. Opa! Vocês vão entrar aqui no nosso perfil da Kinetec Biomecânica, cliquem naquele link ali, vai abrir para vocês esta janela, clica no botão Grupo VIP da Biomecânica para depois poder acessar o nosso grupo de WhatsApp, onde colocamos as informações do lançamento, que vai ser na quinta-feira, do nosso curso online de Biomecânica da Corrida. O primeiro e único curso online, inédito, valor super promocional. Não percam esta oportunidade, se querem aprimorar, tá lá, nós vamos explicar vários detalhes sobre este curso. Bom, feito isso, sim, vai ter certificado. Eu vi aqui o coach Carneiro colocando, sim, vai ter certificado. Vi que o pessoal gostou bastante da minha assistente aqui entrando, né, dando suporte para a gente. Então, agora, você faz o teste de marcha de caminhada somente em caminhada ou teste progride para a fase da corrida? A gente faz primeiro o teste de marcha, né? O protocolo que a gente utiliza é o protocolo do G-Walk mesmo. E nesse caso foi a marcha simples, não um teste de 6 minutos ou Time up and go. Time up and go. Sim. Né? E depois nós fazemos o de corrida, que os protocolos são diferentes, né? Exatamente. Sendo que são 2 movimentos diferentes, né? Cada um tem o seu protocolo e principalmente o algoritmo que processa os dados precisa que seja uma corrida de verdade ou uma marcha de verdade para ele poder passar os dados, senão ele não dá dados. Se a pessoa está, digamos, caminhando rápido, ele, dentro do protocolo de corrida, não vai aproveitar dos dados, ou se a pessoa está correndo enquanto deveria caminhar, também não vai aparecer os dados depois. Tem que ser marcha ou corrida dentro dos protocolos. Apresenta o seu assistente para a gente. Olha, ela fugiu agora. Talvez na próxima live pode aparecer de novo. É bem provável, porque a pandemia parece que vai durar mais um tempo. Então, existe esta eventualidade de novo. Ok. Estão aqui. Vou mostrar aqui os meus assistentes. Aqui.
Sta de óculos de sol, inclusive. Eu não. Marco e a Luísa. Pronto, assistentes. Obrigado, assistentes. Faço apresentações